Graça e paz do Senhor Jesus, o Cristo, a nossa esperança, o autor da nossa fé. Que a paz do Senhor e a sua alegria esteja em cada um dos vossos corações. Graças ao nosso bom Deus que nós estamos aqui para mais um vídeo. E a temática de hoje tem um nome, digamos, diferente, né? Hoje nós vamos falar, o nosso tema é transvalorizando-se. Transvalorizando-se. Então eu vou explicar no vídeo o que seria, que na verdade é uma ideia, são pensamentos e são uma forma de viver. Especialmente a gente vê hoje nesse mundo tenebroso, vil, mal, violento e muito prostituído. Eu vou ler um texto aqui, 2 Timóteo 3, do 1 ao 8. Esse texto é bem realista para os nossos dias. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 3, de 1 a 8. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. São esses que se introduzem pelas casas, conquistam mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecados, a qual deixam levar toda espécie de desejos. Essas pessoas sempre aprendem, mas acabam não aprendendo nada e se negligenciando da verdade. O 8 diz assim: como James e Jabes que se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Irmãos, se nós pararmos para pensar um pouco, devemos ver as causas. Porque os efeitos nós vemos aí. Parece que está tudo fora do controle, parece que está tudo desordenado. Parece, e verdadeiramente o mundo é um mundo louco, né? As pessoas estão loucas, além de estressadas, cansadas, depressivas e infelizes. Mas assim, a gente sabe como a gente examina a palavra de Deus, que tudo isso é por causa do pecado. Mas o grande problema desses efeitos que nós vemos aí, de tudo, parece tudo louco, é a causa das ideias e dos pensamentos que as pessoas absorvem. Hoje se fala muito em empoderamento, empowerment, né? Com efeito, vemos que qual a diferença do passado e para hoje? Na verdade, a diferença das informações estão em tempo real. As ideias, os pensamentos, as construções ideológicas, elas estão na palma da mão de todas as formas e de todos os jeitos, seja para bem, seja para mal, seja para construir ou desconstruir. Tudo que vemos, tudo que ouvimos são ideias, propostas para determinada forma, o modus operandi, ou para o estilo de vida, né? O tema que eu dei, transvalorização, o que seria isso? O prefixo trans quer dizer, vai além de, com a ideia de você negligencia a essência e você ultrapassa isso de acordo com suas ideias, né? Nessa forma, que na verdade transvalorizar é uma ideia filosófica, eu preciso excluir Deus para viver meu estilo de vida. Então, transvalorização é uma ideia filosófica que irá excluir Deus e seus valores para viver o antropocentrismo, quer dizer, o homem, o ser humano, ele é o centro de tudo. O ser humano, ele tem que se empoderar, ele tem que se endeusar. E a razão, a experiência, ela será o seu guia acima de qualquer coisa, acima de qualquer ensino, acima do Deus que coloca os bons valores. Transvalorizar é comprar uma ideia de alguém para que se alinhe com os meus pensamentos rebeldes, ateístas, egoístas,
suicidas, homicidas e devassos, né? Muita gente se intitula ateu. O ateu diz que Deus não existe. O agnóstico, quer dizer, aquele que não quer o conhecimento, que gnose é conhecimento, ele diz que desconhece Deus. Muita gente está vivendo que diz, não, eu acho que Deus não existe, eu desconheço esse Deus, né? Então, para se transvalorizar ou deixar esses valores que são construídos de milênios que Deus colocou, eu preciso deixar Deus de lado. Eu preciso deixar o Criador de lado. O que é que acontece? Essa ideia de transvalorização é uma ideia filosófica que vem de muito tempo, né? Por exemplo, Nietzsche disse que Deus estava morto, mas ele era uma pessoa depressiva, frustrada, e disse que a gente viva sem valorizar a vida e que vale é o que é o nada. Tudo é nada. Então, se tudo é nada, então nada existe, inclusive Deus. Essa é a ideia. Marx também. Marx era revoltado com Deus, né? Vivia nas suas depressões, nas suas ilusões, não tinha paz interior, por isso se rebelava contra o Senhor. Kant também e outros apóstolos da fé. Essas pessoas colocaram e incutiram milhões e milhões de pessoas até hoje a esquecer-se de Deus, a esquecer-se dos valores de Deus. Por quê? A partir do momento que eu compro uma ideia, a partir do momento que eu compro um pensamento, e esse pensamento começa a se harmonizar com o meu coração duro. Às vezes a pessoa já é incrédula, já tem um coração duro, já é mais do que egoísta, rebelde, aí ele encontra a ideia de alguém, se harmoniza com essas ideias e vai viver o seu estilo de vida. Como eu disse, uma geração hoje, a geração Z, só para dar um exemplo, né? Às vezes você tem essas informações todinhas, mas o que muitas vezes fazem, as ideias que são construídas sem incluir Deus. Por exemplo, eu sempre falo de umas pessoas que são chamadas modificados. Eles realmente eles fazem uma transformação, tem a sua forma natural e eles se transformam, igual ao filme Transformers. Tem uma estrutura, mas aquela estrutura não me serve, então eu vou me transformar. Aí eu começo a me transformar com a ideia da transvalorização. Eu tenho um valor padrão, mas aquele valor padrão para mim já não serve, então eu tenho que transpor ele ou negligenciar ele. Eu tenho que deixar ele de lado para viver o meu estilo. O modificado ele vai fazer todos os tipos de coisas para ele esquecer o que era e ter uma identidade de acordo com suas ideias, sejam boas ou sejam ruins. Por exemplo, a ideia do transgênero, né? Deus deixou o valor homem, mulher, família, de acordo com o padrão de Deus, mas aí eu começo a entender que aquela forma, aquele arquétipo, aquela estrutura, aquele arcabouço, para mim não tem valor. Para mim ele já não me serve mais. Então eu transponho isso, ou deixo isso de lado, ou jogo isso no lixo para viver o meu estilo, conforme o meu egocentrismo, conforme o meu endeusamento e as minhas ideias. Aí eu transvalorizo, quer dizer, eu vou além dos valores para que eu possa viver independente de qualquer coisa, independente de Deus, né? Precisa-se de base e elogias para se harmonizar com a vida sem Deus, ou sem os valores de Jesus Cristo, sem os ensinos de Jesus, né? Aí eu, com uma ideia já feita, com alguém que já me falou, eu harmonizo, peraí, isso aqui tá certo, isso aqui dá comigo. É igual uma pessoa que já tem uma ideia que alguém dê uma resposta de acordo com a ideia dela, né? Deu uma resposta, aí você vai pedir um conselho a alguém, mas você já tem aquela ideia, né? Aí se a pessoa bater, você diz, opa, é isso mesmo. Mas se a pessoa não bater, você já fica assim. Então, é justamente esse pensamento, essa construção deste mundo, que começa a dizer, não, eu vou negligenciar isso para viver isso aqui, porque a ideia de Nietzsche, ateu, a ideia de Marx, ateu, a ideia de Kant, apóstata, elas estão harmonizando com as minhas ideias, então eu sou jovem, eu sou para frente, eu sou aberto, então vamos tomar essa ideia, não importa se sou incrédulo, se sou egoísta, se sou devasso, o que vale é viver.
Viver e viver de todo jeito, de qualquer forma. Vamos dar alguns exemplos de ideia. Eu transvalorizar, eu deixo os valores e agora eu vou viver a minha forma, porque eu tenho harmonia com algumas ideias filosóficas ateístas. Vamos ver alguns pensamentos, algumas construções de ideias. E as ideias de transvalorização, né? Por exemplo, Deus não existe, né? Ou eu não reconheço esse Deus. Nunca vi, nunca senti. Nunca vi. Então, essa ideia filosófica de Nietzsche, de Kant, de Marx, elas têm sentido para mim, porque eu só vou usar a minha razão, o que é palpável, o que eu vejo, o que eu posso sentir, o que eu posso pegar, né? Então, essa racionalização, a razão que se sobrepõe a tudo, aí isso bate com minhas ideias. Então, eu vou viver a minha vida, vou viver um paralelo desse Deus. Talvez exista alguma força, mas eu estou vivendo a minha vida, né? Não considera, o meu estilo de vida não considera nenhum valor a não ser os meus, para não viver aprisionado sem regra. Porque o problema, a questão é viver sem regra. Por exemplo, antigamente se tinha o Woodstock. O Woodstock é uma loucura, é sexo, droga, rock and roll. Hoje tem todo tipo de coisa, né? Hoje tem um festival chamado Lollapalooza, né? Ali liberou geral, pode tudo, viver sem regras, viver sem padrão. Pra que negócio de regra? Pra que esse negócio de padrão? Não, vamos viver, vamos debandar, tá muito bom. Aí vem a ideia, usar drogas. Não, essa questão de usar drogas depende. Isso é só uma questão de adrenalina. É só uma questão de ter uma mente aberta às novas experiências, às novas tendências. Não, fumar uma maconha, cheirar um pó, essas coisas faz parte assim desse mundo pós-moderno da experiência, precisa experimentar. Isso é uma ideia de transvalorização. Eu fazer sexo e transar com qualquer pessoa, com qualquer um que aparecer, isso é ser evoluído, porque eu não estou em nenhum arcabouço, não estou em nenhum biotipo, eu não sou mais quadrado, né? E tem aquela questão também, essa nova ideia de se emprestar os parceiros para que tenha aquela construção daquelas relações abertas, daquelas relações que podem todas as coisas, que podem tudo. Isso é evolução humana. E esse negócio de casamento, não casar, construir família, pai, mãe, filha, aquele negócio. Não, esse negócio de tolo, isso é negócio do passado. Transvalorizando-se é simplesmente comprar uma ideia ateísta para que você viva o seu estilo de vida de acordo com suas ideias, seja elas quais forem. É necessário que a gente mantenha-se nos valores, nos bons valores, porque só assim vai ter paz. É por isso que a gente, muitas vezes, o mundo não entende, porque a terceira causa de morte entre os adolescentes jovens de 15 a 19 anos é o suicídio. Porque você acaba negligenciando todos os valores, você acaba comprando a ideia do maluco, comprando achando que pode tudo, e você acaba vendo que a realidade não é essa. Então é necessário você manter os bons valores, ter as suas ideias, ter os seus projetos lícitos, honestos e construtores, para que viva-se uma vida decente. Eu preciso dos ensinos de Jesus para viver uma vida em justiça e em amor, embora com nossas falhas. Mas aí a gente vai ter paz interior para dizer, não, eu tenho a quem recorrer, eu tenho onde me sustentar, ela é a minha esperança, eu preciso negar-se a mim mesmo para viver uma vida piedosa e certamente uma vida em paz, do que transvalorizar todos os valores, negligenciar todos os valores e viver uma vida louca. A ideia não viva uma vida louca, mas vive uma vida para o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse num versículo muito conhecido: se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Não conhecer o engano, não comprar mentira, não comprar ilusão. Porque essas coisas de viver uma vida sem Deus, viver uma vida além dos valores, é apenas uma ilusão e frustrações. As pessoas mesmo que construíram isso aí eram pessoas frustradas, depressivas, eram pessoas inseguras, cheias de dúvidas. Quando você começa a ter dúvida da existência de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e da provisão de Deus, aí você vai consequentemente comprar a ideia maluca, louca e insensata
de alguém. Não se transvalorize, mantenha-se os valores que edificam as nossas vidas. Deus abençoe. Deixe um like, ative o sino, se inscreva. Se quiser, deixe um comentário, deixe alguma dúvida. Se quiser responder, responda. Seria importante para que a gente possa crescer, tá? Eu espero em Deus e com a ajuda de vocês que esse canal possa crescer muito para conscientizar principalmente essa nova geração e obviamente todas as pessoas que abrirem o coração. Deus abençoe em nome de Jesus e que Ele nos permita uma próxima vez. Amém.